Boa noite, pessoal que está aqui conosco. Aqui Guilherme Amaral. Bem-vindos à nossa live de hoje. E tem uma surpresa aqui para vocês, que é a presença do meu grande amigo, meu irmão, Master Trainer da Dale Carnegie, franqueado da Bahia e presidente da Associação de Franqueados da Dale Carnegie no Brasil, meu querido e amado Emerson Alencar. Boa noite, Emerson. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando nesta transmissão ao vivo, aqui em comemoração aos 112 anos de atuação ininterruptos da Dale Carnegie Treinamentos, né? Sejam todos muito bem-vindos. E hoje também nós estaremos com ele, né? Com ele que atua já há 28 anos com treinamento e desenvolvimento humano pela Dale Carnegie. Ele já desenvolveu projetos com o Grupo Falcone, com a Stone, com a DB2, com a Associação Comercial de Maringá. Ele também é um dos Carnegie Masters responsáveis pela acreditação dos trainers aqui no Brasil e também responsável pela formatação do mais novo programa de negociações estratégicas da Dale Carnegie, o Negotiation Mastery. Estamos aqui também com Guilherme Amaral. Seja muito bem-vindo, meu amigo Guilherme. Isso aí, meu caro. Hoje vai ser um bate-papo. Eu não sei você aí, mas eu já peguei minha taça de vinho aqui, porque é para ser um momento bem agradável hoje, né? Isso aí. Para a gente falar Boa, sobre Dale boa. Carnegie e celebrar. Então tem que ter um brinde também, né? Tem que ter um brinde. Vamos celebrar aqui. O meu brinde, vocês não vão saber o que é que tem aqui dentro. Não tem como mostrar aqui para vocês. Vocês não sabem o que é que tem aqui dentro. Mas vamos lá, vamos firme. Ah, tá tudo bem. Muito bom. Olha, sejam todos muito bem-vindos, né, Guilherme? Todos vocês que estão aqui conectados aqui pela plataforma do YouTube, também no nosso Instagram, nosso Facebook, e que vocês possam também divulgar, né, disparar o contato, o e-mail, né, ou desculpa, o link aqui do nosso da live para que outras pessoas possam também desfrutar e ter esse bate-papo disponível para você já agora, não é isso, Guilherme? Exatamente, né? Você fez sua inscrição e pode ser que você tenha uma série de amigos que queiram também aprender um pouco mais, porque o tema de hoje, ele pode ser um grande espinho ou pode ser uma grande oportunidade, né? Lidar com a juventude. Temos que pensar que cada vez mais, né, as pessoas vão dependendo de quem entra no mercado. Isso constrói a sucessão de lideranças, é o futuro de todo negócio, toda empresa e todas as famílias. E tendo em vista o que acontece com a tecnologia, o que acontece com a informação, o estilo de educação e as fases que nós passamos, né? Há uma diferença grande entre gerações, né, Emerson? A gente tem mais ou menos o mesmo tempo aí de casa na Dale como instrutores, né? Eu comecei em 96 como instrutor. Você começou por aí também, não foi? Foi em 97, eu tive a oportunidade de fazer o treinamento, né? Aham. Nessa época, aquela história assim, né? Ninguém sabia o que era treinamento e desenvolvimento aqui no Brasil, né? Nós Uhum. temos empresas de consultoria de processos, que já é uma outra Sim, pegada, né? Mas empresas de desenvolvimento, de programas de desenvolvimento, nós não tínhamos. A tinha Dale nada. é precursora. Eu comecei em Fortaleza, né? Então, lá em Uhum. Fortaleza, com o Elcio, lá, o Elcio Zapelon, que era o sponsor na época, franqueado na época, era algo assim surreal, né? Ninguém imaginava que tivesse um processo como aquele acontecendo lá, é isso? Pois é, e eu também fiz minha formação também junto com o Elcio. Quando eu fui assistente graduado pela primeira vez, foi numa turma com o Elcio, ainda no ano de 94. Olha só, 94, cara. Fui duas vezes assistente do Elcio, e ele que me olha só, recrutou para entrar na Dale. Você vê que coisa, né? olha Então, só. Estamos mas bebendo na então, mesma fonte da liderança, né? pois é, pois é. Nós tivemos chance de treinar, eu tive muitos participantes que ainda eram da geração Baby Boomers, pessoal que nasceu ali de 1940 até É, final dos anos 60 por aí. isso. Depois É, treinei toda a geração X, que é o pessoal da minha idade, né? Eu sou de 71. Depois treinei a geração Y inteira também, e aí agora estamos treinando os millennials, geração Z, e isso. é o pessoal que, digamos, é os jovens que entram, são os jovens que entram nas empresas e que muitas vezes nem os baby boomers, nem os geração X sabem lidar com eles. E muitas vezes os próprios geração Y também têm alguma dificuldade, Tem alguma né? Esses dificuldade. dias, E, é, esses dias, Emerson, eu estava conversando com um dos diretores de uma das maiores empresas,
maiores clientes que eu tenho, treinam conosco já, acho que desde 2008. É um bom tempo como clientes da Dale, tem a cultura da Dale Carnegie já toda incorporada. Para promoções acontecerem, as pessoas têm que ter cumprido com alguns programas da Dale Carnegie, não apenas com um. Se for o caso, programa de liderança ou de negociações ou apresentações de alto impacto, além do Dale Carnegie Course, que é obrigatório para qualquer promoção lá dentro. Qualquer promoção tem que ter o Dale. Perfeito. E falando com o dono da empresa, ele me disse que às vezes ele tem vontade de mandar embora metade dos 1.000 funcionários que ele tem. Olha E só. ele não consegue, tem dificuldade em conseguir lidar com essa geração. E é uma empresa bastante treinada. Então agora estamos ajudando eles, ajustando, fazendo mais coisas para conseguir puxar esse pessoal. Então Exato. seria bacana se hoje nós falássemos assim, temos que ser justos, né? Tem os dois lados da moeda. Os Sim. jovens, eles são maravilhosos. Eles É. precisam de uma liderança que funcione com eles. Não É. adianta pensar, igual tem gente que fala que é uma geração perdida, eu acho um absurdo isso. Né? Se Não, for é assim, então terrível. eu tenho duas filhas de 15 anos, tua filha também é mais ou menos dessa idade, né? Isso. Quer dizer que nossas filhas, então, estão condenadas, que é uma geração nada a ver. Essas Isso é uma pessoas são pecha, sensacionais. isso é uma pecha que nós devemos abolir, rechaçar veementemente, né, dentro das Exato. organizações e no nosso contato corporativo, porque isso acaba sendo um preconceito entre as gerações, né? Isso. Hoje mesmo tivemos a oportunidade, tu falou aí das gerações na empresa privada, né, na administração privada. Hoje mesmo nós tivemos um workshop sobre comunicação entre gerações para a Receita Federal, aqui, a Receita Federal em todo o Brasil, auditores, com delegados. Você vê a importância que é esse tema, que está sendo levado esse tema para a gestão pública também, Sim. porque isso permeia qualquer tipo de organização. Sim. Nós precisamos estar atentos a tudo isso que acontece ao nosso redor. Sim. Gerações diferentes, nós temos hoje baby boomers atuando junto com a própria geração Z, né? Uhum. E em algumas situações muito bem, e em algumas situações, como você falou, tem sido um Em espinho, conflito. tem sido um Uhum. calo, né? É isso. Meu cara, tem um exemplo fresco. Antes de vir para casa hoje, eu passei na clínica da minha esposa. E ela tem uma moça maravilhosa que trabalha lá, 19 anos. Sim. Ela, com alguma dificuldade no desempenho comercial, nós, há 2 semanas, contratamos uma outra jovem de 21 anos, com um tino comercial espetacular e com uma experiência já muito grande, trabalha desde muito novinha em clínicas. Ela tem uma facilidade assim de conectar com as pessoas. E nós fizemos essa experiência. Chamamos essa de 21 anos para coordenar o trabalho da de 21. Sabe o que ela fez em menos de 10 dias de trabalho? Passou uma meta impossível, a meta foi batida na primeira semana. A menina já aumentou a própria meta para a semana que vem. É mole um negócio desse? Nossa. Ela vinha conquistando aí um, dois clientes novos por semana e Sim. o resto era lidar com uma carteira já existente, né, de manutenção. Ela é bucomaxilo, faz ortodontia, essas coisas. E aí, nessa semana, hoje de manhã, foi segunda, terça, quarta e quinta, já tinha 7 agendamentos novos. E ela já colocou para ela mesma uma meta de 10. Então, o que nós vamos falar Olha a aqui hoje perspectiva de limite dessa geração. É isso, Guilherme? exatamente. Então, a gente tem que pensar o seguinte: o que difere o jovem das pessoas de gerações anteriores e por que que, então, temos alguma dificuldade de comunicação com eles? É Isso. aquela história, né? A gente conversa com o pessoal mais experiente, eles têm a sensação de que os jovens vêm para a empresa, mas eles estão em busca de um hobby. Eles querem se identificar com o trabalho. Eles querem, Ok. não é encontrar diversão, mas eles querem se sentir muito bem enquanto eles estão trabalhando. E não querem que o trabalho tenha muita cara de trabalho. Tem que ter uma Isso. cara de Ah, algo legal para fazer. isso. Então, daí vem o primeiro entendimento que os jovens precisam estar identificados com um propósito. Isso. Então, eles têm que entender que a finalidade da empresa funciona para eles. Eles estão construindo um mundo melhor, ou eles estão construindo uma facilidade para as pessoas, ou eles estão levando algo de mais qualidade que revoluciona. Não quero dizer É. que necessariamente proteja o meio ambiente, mas ajuda as pessoas a se sentirem mais confortáveis, ou a chegarem em casa com mais energia. Tem que ter um significado para eles. E Um quando você ajuda, significado, né? é,
quando você ajuda eles a terem esse significado, aí as coisas começam a ganhar um pouco de sentido. E aí, como é que faz para o jovem, digamos, encontrar o significado no trabalho? Pensa bem. Guilherme, em cima desse ponto, eu queria fazer uma pergunta assim, nesse como que tu acabou de puxar aí, né? Relacionando assim, essas características do líder da década de 80, de 90, com os líderes da atualidade, né? Na tua experiência treinando essa linha de liderança em grandes corporações, em médias corporações, em pequenas corporações, qual que é o legado que essa nova geração de líderes ela deve se abrir para receber da geração de sucesso anterior? Sabe, Emerson, tem algumas maneiras de aprender. A maneira mais leve de aprender é com a experiência dos outros. Quando nós não aprendemos com a experiência dos outros, nós temos que passar a aprender com a nossa própria experiência. E aí nós temos a chance de aprender com eventos leves, suaves. Se não aprendemos, nós acabamos enfrentando problemas mais graves, mais sérios, mais contundentes. Até que o problema que nós temos que enfrentar é grande demais. Então, primeiro, temos a oportunidade de aprender com livros, com treinamentos, com filmes, né, com palestras, com momentos como esse aqui, usando a experiência acumulada de outras pessoas. Quando Convivências, não né? aprendemos, Gestores, né? nós podemos aprender com alguém que está do nosso lado, uma liderança, um colega de trabalho, alguém que já passou por aquilo. Mas também os jovens olham isso como um problema, porque se eles querem um mundo novo, então por que eles vão repetir o que já foi feito? Eles têm uma vontade de querer romper e fazer do jeito deles. Só que tem coisas que estão regidas por algumas leis. Exato. Só que tem algumas coisas que funcionam de fato de determinada maneira, né? Nesse cliente que eu te falei que está aí revoltado, e a gente está ajudando eles nesse ponto, eles tinham uma rotina num aplicativo que levava, eu acho que 16 segundos para rodar. Mas quando você está mexendo com tecnologia, no calor de um faturamento, alguma coisa assim, esses 16 segundos da bolinha rodando ali, é uma eternidade. Nossa. E aí, eles estavam tentando baixar isso e nenhum dos experts conseguia baixar dos 16 segundos. Até que tinha lá um rapaz, um estagiário novinho, e alguém cometeu a insanidade de pedir para ele tocar esse projeto e ver como é que ele conseguia fazer para rodar aquilo ali. Perfeito. De um dia para o outro, ele conseguiu fazer em menos do que 4 segundos. Olha só. Então, se souber lidar com essa moçada, é o paraíso. Um exemplo, eu estou com turmas rodando junto à cooperativa de crédito Sicoob. Tem muita gente treinando aqui do Sicoob. E aí, que é o que eu quero levar como fórmula para lidar com esse pessoal da nova geração, né? Por exemplo, tem um rapaz que é gerente de uma agência pequena, de uma cidade pequena, ele também é jovem, está na casa dos 25, 26 anos, só que ele é acostumado a ele sair para vender os produtos do Sicoob. E ele sempre bate meta. Aí ele veio para o treinamento. Essa atitude de buscar, né, de desbravar, Sim. né? Sim, ele é muito precoce, na verdade, né? Ele tem cabeça de geração Y. Ele quer coisas para ele e tem pressa. Mas sua bastante, né? Transpira em busca disso. E aí, ele veio para o treinamento e entendeu que o papel dele é formar mais pessoas. O Sicoob precisa de gente nova. E ele praticou os princípios de relações humanas como um sistema de liderança. Eu conduzo a turma e estou ajudando eles a entenderem os princípios como um sistema e não uma aplicação pontual dos princípios, que daí seria uma mera manipulação, e tem gente que faz só isso. Esse rapaz parou de ir atrás dos clientes, Emerson. E a meta alavancada do ROI, se ele batesse a meta, ele já estaria crescendo aí 20%, 30% em relação aos meses anteriores, né? Quer dizer, 100% do ROI seria 20% ou 30% de crescimento. Esse rapaz, 30 dias antes do fechamento do prazo, 760% de crescimento, sem tirar o pé da agência. Só lidando com a equipe dele, só com a moçada. E eu fico imaginando assim, e qual foi a percepção do diretor, do diretor quando checou esse número? Eu mostrei o vídeo para ele com o depoimento. Eu fui até lá e mostrei para ele o vídeo e falei, e aí, o que você entende por isso aqui? Ele olhou e falou assim, tem muito dinheiro ficando em cima da mesa. No mesmo dia, fecharam outra turma. Na semana seguinte, fecharam uma turma do programa de negociações. Já estamos levando agora uma turma do programa de liderança também. Ele entendeu. É assim, e isso que tem que ficar muito claro. Você que está assistindo a gente, você é especialista no teu ramo de negócios. Assim como minha esposa, você pode ser um dentista que prospera.
Você pode ter uma confecção que prospera, você pode ter uma fábrica, uma empresa de tecnologia, uma empresa de transportes ou de turismo. Não interessa. Nós da Dale, nós não entendemos do teu negócio. Nós entendemos de gente. Você precisa de pessoas qualificadas que se engajem, que aceitem desafio, que aceitem trabalhar com pressão, que muito facilmente encontrem o próprio propósito para poder avançar diante daquilo que parece difícil, dispostos a trabalhar. Né? Se você é especialista no teu ramo de negócios, ok, você entende do negócio. Talvez seja um desafio levar as pessoas para esse comportamento. E isso é o que a Dale Carnegie faz. Então, manda as pessoas-chave treinar conosco, que a gente ajuda os teus líderes a conseguirem provocar esse resultado dentro daquilo que você entende do teu negócio. Esse que é o negócio. O que você está falando mostra exatamente essa percepção de pensar muito fora da caixa de uma geração para outra, né? A geração Z, a geração Y, para a nossa própria geração, e ter essas perspectivas diferenciadas, né? Guilherme, eu queria puxar aqui um gargalo, um desafio na liderança dessa turma, desses líderes do futuro, tá bom? A gente sabe muito bem que tem estudos em que millennials, que é a geração Y e a própria geração Z, eles tendem a buscar trabalhos, empregos que têm um propósito muito claro. Né? Hoje se fala muito essa história do propósito, né? É um mantra, né? Propósito, propósito. E esse propósito, que eles contribuam, de certa forma, positivamente para a sociedade em si, né? Então, eles se sentem muito mais motivados quando eles compreendem o impacto do seu trabalho. Então, tem umas estatísticas bem interessantes, uma estatística do Gallup, que fala o seguinte, ó, 84% da geração Y afirma que um senso de propósito ele é essencial para o trabalho. Sim. Ok? Perfeito. Ótimo. Aí pensa assim, ó, como é que a gente deve encarar esse conceito de propósito com que as empresas realmente esperam desses líderes? O que é que tu tem, assim, da tua experiência corporativa para nos contar? Então, Emerson, você sabe que quando o cara começa a responder com então é porque a resposta é complicada. Então, o problema é um pouco mais embaixo. Na esmagadora maioria, as pessoas, quando vêm treinar, pelo menos quando eu as recebo no treinamento, eu recebo empresários com todo tipo de grau de desenvolvimento no próprio negócio, de entendimento de negócio. Eles não entendem o propósito do próprio negócio. Ok. Eles não entendem. Os diretores deles não entendem. Os gerentes não entendem. Então, como é que alguém da cadeia produtiva vai conseguir entender? Isso. Você percebe? Você já teve experiência, Emerson, quando um participante começa a treinar conosco e ele vai para a primeira página do plano de retorno de investimento e nós perguntamos para ele, né, qual é a prioridade da empresa? Ele não sabe responder. Como é que a minha função contribui para que a empresa atinja o seu propósito? Eles não sabem responder. Eles respondem alguma coisa, mas é aquele tiro para cima, assim, né? É aquele tiro para cima, assim, ó, não tem nada a ver, é muito longe do alvo. E depois de um tempo que interagem com nossos instrutores, começa a ficar claro para eles, né? Começa a ficar claro o que fazer, ok? E aí, quando começa a ter rotatividade, porque as pessoas não entendem qual é o propósito, elas passam a ser cumpridoras de tarefa, passam a vender o tempo delas ali, esse jovem, ele entra ali, ele começa a achar que aquele trabalho é chato, que ela não nasceu para fazer aquilo. E aí, ela não está afim de enfrentar ao longo do dia um conjunto de tarefas. E quando ela recebe uma meta, essa meta é uma coisa meio opressora. E aí ela é vista como alguém que só reclama. Por quê? Porque ela não consegue sentir, não é entender. Ela não consegue sentir a importância daquilo. E ele quer ter uma importância. Quando ele sente que ele está atingindo o propósito, o senso de importância vem junto. É essa a questão. Então, a direção da empresa, além de fazer a descrição, né, de visão e missão, quando vai descrever o senso de propósito, ali eles colocam prosperar num caminho ético, aquela coisa que toda empresa coloca igual. Isso não é propósito. Propósito é a promessa do que a empresa resolve no mundo. Por exemplo, você pega equipamentos de tecnologia, normalmente, pelo menos a tradição é essa, quando você pega um iOS e um Android, o iOS é mais caro. Perfeito. Um por um, o iOS é mais caro.
Quando você vê a maneira como essas empresas se posicionam, as empresas que fabricam equipamentos de Android, elas vendem tecnologia. Sim. A Apple, que faz o iOS, ela vende estilo de vida, ela vende facilidade, liberdade, expansão do prazer. É um equipamento mais sexy, que Isso. traz status. Não é só a tecnologia. Aí o usuário do Android, ele é aquele cara que ele vai direto no mais prático, ele economiza aquele dinheiro, ele encontra aplicativos que fazem exatamente as mesmas coisas que os produtos da Apple. Só que o usuário da Apple que vem, que é fisgado por esse outro discurso, ele tem um propósito naquilo. Você entra numa loja da Apple nos Estados Unidos, já fui em muitas, as pessoas trabalham apaixonadas naquele lugar. Normalmente, quando eu chego nos Estados Unidos, eu primeiro sempre quero dar uma treinada no inglês falando com nativos. A primeira coisa que eu faço no primeiro dia é ir numa loja da Apple Uma loja da e Apple, fico três, fantástico. 4 horas, eu fico 3 ou 4 horas treinando meu inglês com o vendedor da Apple. E Aprende ó, papo pelo vai, menos, papo vem. aprende ali uns 10 phrasal verbs e tá resolvido. É bem isso, e isso me acelera muito, é legal. E aquele pessoal adora trabalhar ali. Eles adoram, é meio que uma comunidade. E o pessoal mais Isso. jovem, Aham. especialmente a geração que entra agora, o que acontece? Eles estão olhando para as funções de liderança, eles querem o prestígio, eles querem o dinheiro, mas eles ficam olhando o quanto que os gerações Y mais antigos e os X sofreram para chegar naquela posição, eles não querem ter que sofrer tudo aquilo. Querem isso para eles. Não querem. Eles falam o quê? Eu sair daqui, ter jornada de 12 horas de trabalho, tem que ficar aguentando esse diretor da empresa aí, que fica falando do jeito que ele quer com a gente, que me desrespeita. Não, eu não engulo esse sapo. Não engulo nem uma ranzinha desse tamanho assim, vai engolir um sapo. Entendeu? Então, cuidados que nós temos que ter para lidar com essas pessoas são extremamente simples. E aqui, mais uma vez, meu caro, entra a genialidade do nosso amado Dale Carnegie. Cara. Pensa bem, o que esse pessoal do Cicobi está conseguindo fazer, e essas outras empresas também estão fazendo, né? Quando a gente olha para os princípios de relações humanas, e aqui, você que está assistindo a gente, quem já fez o treinamento da Dale vai entender de primeira o que eu vou falar aqui. Quem não fez pode entender, pode procurar o dalecarnegiebrasil.com e lá você pode solicitar um contato, ou você pode solicitar o livro de ouro com os princípios da Dale, você pode ir atrás dos livros de Dale Carnegie, existem cópias impressas e também versões de audiobooks. Você pode encontrar bastante material. Você pode assinar o Clube Carnegie, você Clube pode, Carnegie. exato, você pode ir para o YouTube pesquisar, vai ter lá o César Cagofer com um monte de exemplos sobre os princípios. O César fez a live de segunda-feira, quer dizer, você só não aprende isso se você não quiser, ok? No sistema de liderança da Dale, são 3 etapas. A primeira delas é como construir confiança, são 9 princípios. Depois, como Guilherme, obter Guilherme, cooperação. aproveitando, Guilherme, esse primeiro bloco de princípios, ele tem uma relação muito íntima com segurança psicológica. Sem dúvida. Já chego lá, deixa eu só explicar a estrutura Vai lá. para didática aqui, Emerson. Pensa bem. Embaixo a gente constrói confiança. No meio a gente consegue movimento. E no final a gente ajusta o movimento que for necessário. Então, quando eu vou lidar com um jovem, primeiro eu tenho que fazê-lo entender que é bom estar em contato comigo, mas eu não vou me fazer perceber desse jeito. Os princípios de controle, os princípios de relações humanas, na minha opinião, Emerson, e essa é uma ficha que me caiu faz uns 60 dias, tá? Eles são princípios de controle de comportamento, são princípios de autocontrole, de controle emocional. Então, quando você pega o primeiro princípio lá, por exemplo, não critique, não condene, não se queixe, esse princípio me obriga a exercer um autocontrole muito grande para eu conseguir refrear o meu impulso de dizer qualquer coisa que queira, para eu resgatar a minha inteligência, sair da minha própria reação emocional, entender com quem eu estou falando, respeitar essa pessoa, e em vez de fazer uma crítica a ela, perguntar o que aconteceu e talvez fazer uma sugestão. Entende? Então, assim, eu piso no freio para que a minha reação emocional... E isso traz para o ambiente essa segurança psicológica que você falou. E com o jovem,
antes de mais nada, eu tenho que fazer isso. Eu fico pensando assim, eu tenho um filho de 8 anos, quando ele não quer almoçar, se eu chegar falando duro, grosso demais com ele, não funciona, ele trava, ele chora, não funciona bem. Eu preciso mantê-lo conectado comigo. Então eu converso com ele com seriedade, para ele saber que eu estou falando sério, em um tom não ameaçador, para atender o princípio número um, né? Me conecto com ele, quero entender o que está acontecendo, pergunto o que está acontecendo, faço ele falar. Os princípios de 1 a 9 estão inteiros ali. E aí, vou para o segundo bloco, que gera movimento, É um né? movimento. Começo não fazendo uma discussão, falo de maneira amigável, daquele jeito. Pergunto para ele, né? Ele precisa de energia para fazer o que naquele dia dele? Tem jogo de futebol, ele tem alguma coisa assim. Eu pergunto se ele quer Mostrando um jogar. cenário. Princípio 14, conseguir que outra pessoa diga sim imediatamente. Né? Aí eu me coloco no lugar dele e falo assim: olha, eu, quando jogava bola, gostava muito de poder fazer gol, mas quando eu ficava cansado, eu não conseguia jogar muito bem, não. E você? Via as coisas do ponto de vista dele, e no final eu falava assim: filho, faz o seguinte, não precisa comer para ficar, para ganhar músculo, não, mas para ter energia hoje, come isso e aquilo. Eu desafio ele: se você der conta de fazer isso aí, né, papai vai ver você jogar bola depois. Ele Aí você acaba devora. gerando um movimento, né? É. E quando alguma coisa der errado, aí eu vou para os princípios 22, 23, 24, 25, 26, 27, na sequência. Na sequência. Aí os princípios viram um sistema, meu cara. Então, assim, o livrinho que ensina como lidar com as pessoas é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, mas ele não deve ser lido por alguém que não tenha interesse em fazer amigos, alguém que não queira influenciar pessoas. Então, se você que está assistindo a gente fala assim: ah, já li o livro, não gostei muito, talvez você está numa fase que você está querendo é que as pessoas gostem de você, você está querendo é você ser interessante. Você não está interessado em ter amigos, você quer ter seguidores. O que você quer, né, é desfrutar de alguma coisa, você não está disposto a construir. Dale Carnegie ensina a edificar, a construir. E com o jovem, quando você lida com ele desse jeito, ele fica à vontade, o que acontece? Em vez de ficar assim, todo confiante e aí falar qualquer bobagem, ele entende que você passa a ser uma pessoa que tem um lugar especial no relacionamento com ele. E aí ele se apruma para conversar com você. E aí o respeito aparece. Então, se nós formos olhar para as escalas que desenvolvem o sentimento na pessoa, lembra? Primeiro a admiração, depois é respeito, depois é confiança, depois é intimidade e por último é amor. Amor ou devoção ou pertencimento é o vínculo, é o último. Então, primeiro, a pessoa olha a gente trabalhando e vê que nós somos profissionais, eles nos admiram. Admiram, mas ele lá, eu aqui. Quando a pessoa entende que eu sou consistente porque eu me preparo, sou diligente, ela me respeita. Quando ela vê que num momento difícil eu não perdi a linha com ela, eu não briguei, eu não culpei, eu não descarreguei, não coloquei, né, aquela responsabilidade de um jeito impossível de sustentar na pessoa, ela olha para Sim. mim e fala: olha, esse Guilherme aí, mesmo quando as coisas estão ruins, estão difíceis, eu ainda posso contar com ele. Ele não abusa de mim, é seguro estar perto do cara. É Ele é seguro estar perto. previsível. Tem um limite, tem uma linha que ele não ultrapassa. Pronto, a confiança estabelece. Aí a pessoa abaixa a guarda, só depois disso. Aí vem a intimidade. Tá entendendo? Então, quando a gente olha nesses termos, vamos supor que eu seja lá um gerente de uma agência bancária, como a gente estava construindo aqui o exemplo, Isso. e tem uma moçada que trabalha ali 22, 23, 24 anos, bem nessa faixa aí da nova liderança. Como é que eu lido com eles? Eu vou construir um bom relacionamento, eu vou cuidar para que o ambiente seja bom, eu vou pegar lá os princípios 13, 14, 15, que geram mais engajamento, Exato. depois eu vou entrar no 16, 17, 18, que aumenta a empatia, e ele me vê como parte do sistema dele, né? Veja as coisas do ponto de vista de outra pessoa, deixa que outra pessoa sinta que a ideia é dela, deixa outra pessoa falar a maior parte da conversa, essas coisas. E aí ele vai dar as ideias dele. Quando ele der a ideia dele e eu falar: você foi genial, cara, porque essa ideia é boa mesmo, vamos tentar implantar? E aí esse jovem fala: mas eu posso? Pode, mas para implantar, você tem que criar para mim o plano de como é que isso vai ser organizado, Isso para vai eu poder andar. Isso. mobilizar os recursos. Então, essa ideia que você tem, você espera qual resultado com essa tua ideia? Você vai conduzindo. Eu espero o resultado A, B e C. Ok.
E vamos pensar que a gente vai começar isso aqui agora. A gente começaria por onde? Faria o que primeiro? Em que lugar? Com quem? Com que atividade? Com que processo? Com que método? Me ajuda a articular isso aqui, ó. Você que tem ideia na cabeça, você pensa e eu ajudo você a criar viabilidade para isso, tudo bem? E começa a trabalhar junto. Eles adoram trabalhar em equipe, eles adoram comitês, eles adoram bate-papo, eles adoram essas coisas. É. Tem umas Interagir, raridades aí, né? tem umas raridades que gostam de trabalhar sozinho, mas a regra é que eles queiram trabalhar em equipe. Eu coloco eles para montar esse troço, mas tem que ser numa faixa de tempo que não tire a produtividade daquilo que cabe a eles fazer. E aí você vai validando. E à medida que eles avançam executando essas coisas, aí, Emerson, aí é que vem o segredo do negócio. Você vai lá para os últimos princípios de relações humanas. Né? Elogie o menor progresso, elogie todo o progresso. Seja sincero na aprovação e generoso, pródigo no seu elogio. Elogio. Faça outra pessoa sentir feliz realizando o que você sugeriu. Aprecie honesta e sinceramente. São princípios de relações humanas. Essa moçada se sente empoderada com aquilo e eles reforçam a personalidade positiva deles, desde que você saiba comunicar a qualidade do comportamento. O comportamento. Isso, Guilherme. É. Faz todo sentido. É assim, Reforça o comportamento. Esses caras, aí eles vão. é o topo daquele do sistema de liderança, que é o último bloco de princípios, né? Ó, e você pode, pá, você que está aqui nos ouvindo agora, você pode ter acesso a esse material, né? Você pode acessar o nosso portal, que é o dalecarnegiebrasil.com.br, e você pode baixar esse material. Está disponível para você, uma matéria está aberta. Uhum. E, Emerson, como é que eu posso utilizar melhor esse material? Entre em contato com um dos nossos consultores na tua região, para tu entender um pouquinho mais como é que funciona, como é que tu pode aplicar isso, como é que tu pode adotar isso na tua vivência, no teu dia a dia, na tua liderança, que pode transformar em algum tipo de resultado, né? Guilherme, eu estava vendo essa semana uma pesquisa da PwC, da PricewaterhouseCoopers, né? Ele publicou um Uhum. estudo, eles publicaram, eles estão trabalhando a Gallup, a PwC, a Deloitte, PwC? né? É, pesquisa sobre engajamento, né? E eles publicaram agora recentemente um estudo que explora bem as expectativas da geração Z no mercado de trabalho. É o que a geração Z espera no mercado de trabalho. Eles trouxeram alguns insights sobre as prioridades, os valores, né? E um deles é sobre retenção. Então, eles mostram o seguinte, ó, que 70% dos colaboradores da geração Z planejam mudar de emprego dentro de 2 anos, Uhum. se não se sentirem plenamente engajados. Olha só isso aí, né? Então, como é que a gente pode Sim. relacionar três conceitos aqui, né? Como é que a gente pode relacionar propósito, o engajamento e entrega de resultado? Então, pensa comigo, Emerson. O que faria uma pessoa pensar em sair do trabalho tão rapidamente? Ainda mais nessa geração. O que eles querem são experiências. Eles não estão pensando em acumular patrimônio para a velhice. Não ainda. Aham, aham. Eles estão pensando em experiência. É aquela vibe. Então, se você for olhar de um jeito, uma visão um pouco turva, Sim. atenção no que eu estou falando, com uma visão Aham, turva, pode aham. parecer que eles estão estendendo a adolescência. Ok. Estendendo a adolescência, querendo curtir uma vibe remunerada, com experiências. Sim. Parece que é isso, mas para eles isso tem muito sentido. Porque eles querem encontrar o propósito deles, eles querem encontrar o espaço deles no mundo, eles querem se identificar, então eles querem se expor a uma série de experiências para então poderem tomar uma decisão mais profunda, que crie raiz, que faça sentido. Tá entendendo? Então, E se a aí, ó, empresa não cuida disso, como é que é o impacto disso para a corporação? Dessa essa percepção do colaborador para a é, corporação? essa é a questão. Então, é necessário se permitir esse acúmulo de experiência. Quer dizer que esse jovem não vai querer entrar numa empresa para trabalhar no departamento e para se aposentar naquele lugar. Ele quer entender para onde ele vai. É claro que alguns vão ter uma pegada mais administrativa, mas mesmo tendo uma pegada administrativa, ele pode trabalhar no administrativo, ele pode trabalhar no faturamento, ele pode trabalhar no financeiro, pode trabalhar na contabilidade, pode trabalhar no RH, pode trabalhar em evento, pode trabalhar em controle de produção.
Ele pode trabalhar numa infinidade de departamentos de trabalho administrativo. Outros que gostam mais de relacionamento com pessoas não precisam necessariamente estar em vendas, eles podem estar naquele lado do RH que desenvolve gente, que faz treinamento, que trabalha com recrutamento, é a parte que conecta com o cliente no evento, não a que produz o evento, a que executa o evento. Está entendendo? E eles querem ter esse tipo de experiência e coisas novas. E assim funciona. E quando eles entendem que as pessoas gostam, que isso traz prestígio para eles e que dá para ganhar uma boa grana, aí tudo bem. Eu falei semana retrasada com o diretor de uma das maiores empresas de serviço financeiro do Brasil. É uma empresa que eu treino já faz anos. Eu não vou falar o nome aqui agora, mas eu sei que você sabe de quem eu estou falando. Né? Joia, Eles joia. adoram um tom verde, assim, sabe? E, e ele dizia que o desafio justamente é esse, né? Aqui chegou para mim, né, o comentário do João Bandeira, olha, que fala que o maior gargalo das empresas é formar equipe de alta performance. E a Juliana Campos fala assim, como é que podemos preparar a próxima geração de líderes para Isso. enfrentar um ambiente corporativo cada vez mais incerto e volátil? Então vamos lá. Se ele está atrás de uma experiência e nós precisamos que eles enfrentem, encarem, superem toda a escalada para bater uma meta que é desafiadora, porque a empresa precisa de resultado, a empresa não é um playground, a empresa não é destino turístico, a empresa é um lugar de gerar resultado. Não tem almoço grátis, as pessoas são pagas para trabalhar, mas eles estão atrás de experiências. Então, como é que eu faço para conseguir que essas pessoas compreendam a experiência, o valor do que eles têm? Eu vou ter que me comunicar com eles, eu vou ter que fazer reuniões com eles, eu vou ter que explicar o propósito daqueles. Não é chegar lá e dar uma ordem. E essa pessoa tem que entender que, para a empresa poder desempenhar a própria finalidade, por que, que aquela meta é aquela meta, daquele jeito? E eles, então, acabam não entendendo um conceito muito simples, que aqui eu quero deixar claro para todo mundo. Quando uma empresa passa uma meta, essa meta não é algo do tipo, se ele produzir isso eu ganho dinheiro. Não. Essa meta, ela é o fracionamento proporcional para aquela pessoa daquilo que a empresa precisa para ela sobreviver diante dos concorrentes. Então, a meta, ela não é o máximo a se produzir. A meta é o mínimo a se produzir. E uma pessoa que queira ter sucesso, ela tem que olhar para a meta que ela recebe da empresa e tem que dizer assim, ok, a empresa fica satisfeita com apenas isso. Só isso aqui é o que basta para a empresa, mas isso aqui não basta para mim. Eu quero mais. Então, como é que o líder tem que trabalhar com a sua própria equipe para que a Isso. equipe queira esse a mais? Será que há uma conversa do tipo, o que você quer para a tua vida? Onde é que você quer estudar? Onde é que você quer morar? O que você quer fazer com teus filhos? Você vai casar? Não vai? Vai casar mais tarde? Quer fazer uma viagem no final do ano? Mas para onde que é a tua viagem? Você quer ir aqui para o litoral do Paraná ou você quer ir para o Caribe? Né? Você quer uma viagem mais diferente? Quer ir para o mar Adriático, então, fazer uma viagem que nenhum amigo teu foi? Ok, tudo bem, vai precisar de dinheiro para isso. Né? O que você é capaz de fazer? Né? Que forças que você gostaria de desenvolver em você para se tornar o teu próprio super-herói? Né? Se você conseguir se tornar essa pessoa, o que muda na tua vida? O que muda na tua credibilidade? Como é que você, não é como é que teu pai vai se sentir com você, é como é que você vai se sentir diante do teu pai. Você Perfeito. entende que a referência é outra? É, é. Isso bate muito, exatamente, a criar as referências. Isso bate com essa pergunta que o Carlos Souza fez aqui, ó. De que forma a liderança tradicional, nós da geração X, ou até mesmo alguém da geração Y, que ficou ali naquela passada ali, né? De que forma essa liderança tradicional precisa se transformar para lidar com a geração Z e as suas expectativas. Sim. Meu caro. Então, como? Vou voltar para a receita de sempre. A receita é a mesma. Relacionamento de confiança. Então, vamos enumerar aqui para quem não sabe, né? Isso, 9 isso. maneiras de gerar confiança. Não critique, não condene, não se queixe. A comunicação é positiva. Refreia o teu ímpeto de reclamar, de cobrar, ok? Isso também vale você refrear aquele ímpeto de mostrar que você tem valor e eles não. Perfeito. Fica pior Perfeito. ainda. Pior do que criticar a pessoa é você rebaixá-la, mostrando como você é bom e como eles são ruins. Esse é o pior.
E as empresas muitas vezes têm pessoas assim, pessoas que se empoderam muito, têm muita autoridade, e não enxergam o quanto que massacram as pessoas quando acabam praticando esse É, tipo de comunicação. E aí, dá apreciação por tudo que for bem feito, que for merecido, né? Se interessar de verdade pelas pessoas, desenvolver nelas a vontade ao invés de mandar nelas, uma expressão agradável, né, com um sorriso, uma expressão gentil, chamar as pessoas de um jeito que seja bom para elas, né, pelo nome, ou se for um apelido, aquele apelido a que traz identidade, prestígio, né? né? Aquele apelido que traz prestígio, Isso. né? Falar em termos que sejam do interesse da pessoa, Outra permitir que pessoa, ela fale e fazer com que a pessoa, de alguma forma, se sinta importante. Esses caminhos constroem confiança porque dão aquela estabilidade emocional. E o jovem, ele é mais sensível a isso. Sabe aquela história, Emerson, quando você encontra uma pessoa que é vaidosa, essa pessoa ela não tem um problema. Simplesmente a apreciação que ela recebe evapora mais rápido. evapora mais rápido. Exatamente. É. Pessoas que são muito carinhosas, elas querem carinho com mais frequência, porque o Aham. carinho que elas recebem evapora mais rápido, não fica Evapora estocado. mais rápido. É. O vaidoso, o elogio que ele recebe, evapora mais rápido, entendeu? Então, se você acha ruim de ter que elogiar um pouco mais uma pessoa porque ela tem necessidade de um reforço externo, aí você não está entendendo que essa pessoa, né, no seu desenvolvimento de personalidade, ela não desenvolveu uma coisa que é chamada de amor próprio, então Amor ela próprio. depende que Isso. outras pessoas comuniquem para ela o valor que ela tem. E Valor isso externo. aconteceu com ela até os 7 anos de idade. Não tem como É. ela voltar lá e consertar isso. E aí ela Isso. está trabalhando com alguém que a lidera, e esse líder se incomoda Com de ter que isso. ficar É. Tem reforçando que estar fazendo isso. É. o valor É. dessa pessoa. Mas então esse líder não deveria estar na liderança. Vai trabalhar sozinho de autônomo. Porque se você quer ser líder, meu caro, você tem que entender que você é um prestador de serviço. E o teu papel é manter a ignição das pessoas, manter aquela faísca. A pessoa tem que estar faiscando. É igual a vela do Acender a carro. chama o tempo todo, né? E se você tem um que é vaidoso, o teu papel é ajudar essa pessoa a entender o valor que tem o tempo todo e Uhum. deixar claro para ele que através do trabalho dele, se ele se identificar com esse trabalho e ele desenvolver bem, ele vai receber mais reforço ainda. Pronto. Exatamente. Aí aquele que é mais carinhoso, que quer que os outros gostem dele, você identifica isso, o que você faz? Você dá isso para a pessoa, na forma de recompensa, e aí ele entende que, para ele obter cada vez mais isso, em troca, que ele faz? Ele executa as coisas bem. E É. faz isso sem tentar ser ele o bonzão. Não, vamos apoiar as outras pessoas. Não quero fazer sombra para ninguém. E agora, se o líder acha que isso é trabalho demais, meu caro, então abre mão da liderança, Abrir mão porque da ser chefe é liderança. bem diferente. Ser É. chefe é bem diferente do que ser líder. É. É bem duro e não é para todos, né? Mas tem espaço para Não. todos. Mas tem espaço para a escada, o ponto mais alto da escada tem espaço para todos. Mas precisa, né? Então, a gente está falando aqui, pessoal, dos desafios para essa nova geração de líderes, né? E essa migração e essa interface da liderança tradicional, da geração baby boomer, da geração X, com a geração Y e com a geração Z. Então, tem muito conteúdo. Aqui, na verdade, né, aqui tem conteúdo para mais do que um MBA. Tem mais de 360 horas de conteúdo, tem que ficar conversando e aprofundando aqui. Hoje, nós temos a inteligência artificial e as ferramentas de inteligência artificial para nos dar suporte, para ser copilotos nossos, para nos ajudar Sim, no nosso tempo. Tem uma pergunta muito bacana aqui da Ana Emília. A Ana Emília pergunta o seguinte, ó, como é que o avanço da IA, com o avanço da IA, quais são os dilemas éticos que os líderes devem considerar e como os princípios Carnegie podem nos orientar nessa linha? essa pergunta, Emília, é muito inteligente, tá? E ela vem num momento Inteligentíssimo. maravilhoso. Eu Isso. fico pensando aqui o seguinte, né? Não sei qual que é a tua idade, Ana, mas assim, eu completei na última semana 53. Então eu lembro que eu aprendi computador num TK-85 em 1986. Vocês não têm ideia do que é isso aí. Isso aí hoje não serve nem de peso de papel, tá bem? Quando entrou o pacote Office, né, as pessoas que mexiam só com máquina de escrever, e eu terminei minha faculdade fazendo os trabalhos
18 trabalhos, 18 peças jurídicas na máquina de escrever em 3 vias usando carbono. Ó, Fiz isso, Emerson. Tá? A gente olhava para as pessoas que tinham um computador, tinham uma impressora e tinham o pacote Office, aqueles caras eles tinham muito mais do que um tapete voador. Era um superpoder aquilo. Você é. não ter que digitar uma folha inteira depois que comete o 10º erro, porque a lauda, a folha é jogada fora, lembra, né? Foi jogada fora. É, Meu era. cara, se você olhar bem para a inteligência artificial, a inteligência não faz tudo sozinho. Você tem que saber conversar com ela e extrair dela o melhor dela. Do contrário, também vem um trabalho raso. Então, aqueles que souberem empregar melhor a inteligência artificial vão obter mais coisas dela. E cada vez mais vão entrar ferramentas complexas. Nessa semana, por exemplo, entrou uma ferramenta nova, não é do ChatGPT, é de um outro serviço, em que o computador trabalha em fases e ele aciona várias ferramentas e vários sistemas que você já tem no seu computador. Isso, Ele isso. entende, ele printa aquilo ali e ele vai executando, ele vai abrindo e fechando o sistema, operando tudo aquilo até que ele termina o trabalho e te apresenta pronto. Então ele vai mexer com tua planilha, ele vai mexer com o teu editor de texto, ele vai navegar na internet, ele vai mexer com o sistema que você tenha instalado no teu computador, ok? Mas e aí? Isso quer dizer que alguns empregos vão desaparecer? Bom, como tudo na vida, sim. Você imagina que Possivelmente. teve uma É, época que o cara que era secretário de um porto, por exemplo, ele era o financeiro de um porto, ele tinha ali alguém que mexia com um ábaco para fazer conta, isso, né? Eles isso. escreviam em papiro, então tinha o cara que produzia o papiro, e aí vai, esse pessoal foi ficando para trás conforme as ferramentas foram modernizando. Isso não é um dilema ético, isso é apenas a evolução. Então, o que nós temos que entender é que sim, sempre vão ter pessoas que vão tentar dar um jeito. No começo, quando vieram os computadores, e na época da minha pós-graduação em finanças eu tive acesso a isso, a gente começou a fazer pesquisa e copiava algumas coisas, do mesmo jeito que pessoas também digitavam ou datilografavam trechos de livro, e eles também estavam roubando, também estavam trapaceando. Os professores tinham que ter entendimento e conhecimento para isso. A única coisa que mudou é que fica mais rápido, entendeu? Então, as pessoas que não se especializaram, elas, como em tudo na vida, que acaba ganhando automação, elas perdem valor. Por isso que o trabalho braçal é o menos valioso, porque ele é o menos especializado. Agora, o trabalho que envolve poder cognitivo, esse vai ser valorizado sempre. Yeah. E a gente vê assim também, Guilherme, porque no processo de uso das ferramentas de inteligência artificial, é necessário um vocabulário muito rebuscado para você lidar com as ferramentas. Uhum. E nesse uso do vocabulário, se você estiver preparado, a própria inteligência artificial pouco contribui contigo. Né? E, claro, tudo que sai de lá, se você pegar do jeito que está lá, pode ser que alguns princípios de relacionamento interpessoal sejam infringidos ali. Né? Uhum. E Olha aí que é bacana. onde entra. Oi? Assim, ó, eu acabei lendo um comentário que a Aline mandou aqui, e aí começou a colar com o que você disse aí, meu caro. Eu acabei te interrompendo, Uhum. mas depois eu venho. Sim, sim, porque se tu não faz uma análise do que sai de lá, se tu não faz uma revisão, se tu não coloca o teu lado humano, os princípios de relações humanas para funcionar no próprio material que foi gerado, poxa, cara, isso aí vai gerar um grande problema para ti. Tu vai impessoalizar cada uma das respostas que tu desse se tu tiver só usando basicamente as respostas ipsiliter Sim, do que está saindo de lá, né? sim. Ó, essa semana aqui, minha esposa precisava mandar uma mensagem para uma pessoa que é querida a ela, mas que cometia um grande erro. Eu fui mostrar para ela como é que funcionava o chat GPT aqui, Emerson. Eu abri o chat 4.0 e expliquei o contexto inteiro, mas assim, só o que eu expliquei ali já deu uma página. Olha a quantidade de informação que eu dei para ele trabalhar para mim. Falei, me escreva uma mensagem que seja assim suficientemente impactante para essa pessoa se envergonhar do que fez e querer consertar o erro. Rapaz, mas veio uma peça literária de resposta. Foi a coisa mais linda do mundo. Só que assim, o trabalho que eu tive para explicar para ele é o trabalho que daria para eu escrever aqui. Entendeu? Ali, ó, veio a resposta da Emília. Emília, 55 anos. Ana, então tudo isso que eu falei você sentiu na pele, né? Que bom. O que eu ia dizer aqui aquela hora é o seguinte: veio um comentário aqui da Aline Zan. Sim. Pensando em uma geração que quer experiência, como reter os talentos? Diminuir a rotatividade.
Pois o líder fica constantemente treinando e quando as pessoas estão ficando boas, elas saem. Minha cara Aline, olha, você não vai gostar do que eu vou responder. Poucas pessoas vão gostar do que eu vou responder. Eu passei exatamente por isso já. Eu já resolvi essa parada. É mais simples do que você pode imaginar. Pensa bem. Primeiro, as pessoas começam um negócio e elas aprendem a trabalhar sozinhas. Elas têm que aprender a ser boas fazendo aquilo sozinhas, principalmente o empreendedor. Eu acho que é isso que você está dizendo. Então, o empreendedor aprende a ele fazer o trabalho. Depois, ele traz uma segunda pessoa. Ele tem que aprender a escolher a pessoa, porque ele vai trazer pessoas erradas. E essas pessoas vão embora até que ele acerte a pessoa. Trouxe a pessoa certa, agora ele vai ter que aprender a ensinar essa pessoa certa para que ela desenvolva um trabalho com confiança. Quando essa pessoa desenvolve esse trabalho com confiança e ganha autonomia para fazer, a autoconfiança dessa pessoa muda e ela se torna alguém capaz de te enfrentar. E ela já está ganhando algum dinheiro, ela não está naquele estado de necessidade anterior. Então, essa pessoa não vai tolerar abusos que você cometa. Ela vai analisar com uma visão muito mais aguçada a maneira como você se relaciona e trata ela. Entende? E se ela começar a não gostar disso, ela vai entender que ela enxerga mais longe do que você e ela vai embora, porque ela entende que não precisa de você para fazer esse negócio. Não vale a pena estar do teu lado. Talvez o tipo de relação para ela não está devidamente esclarecido e ela acha que o que ela ganha não é compatível ou o que você ganha não é compatível. Então você tem que dar um jeito de fazer essas pessoas prosperarem. Eu tenho gente comigo nas equipes, a mais antiga já está com 18 anos. As pessoas costumam ficar um tempão trabalhando comigo, sabe? Mas eu respeito isso, viu, Emerson? A pessoa tem que voar. A gente não pode se incomodar com o cheque que paga para eles. Tem que pagar o máximo possível, sem esperar que a pessoa peça aumento. Né? Então, assim, não adianta só cobrar, tem que dar acompanhamento, tem que ajudar a pessoa a evoluir. A pessoa tem que entender que a melhor escolha que ela teve, a melhor escola que ela tem é trabalhar junto contigo. Aí você está cuidando da experiência. E quando essa pessoa atinge um platô e ela acha que ali está tudo bem, você vem e traz desafios maiores para mostrar para ela que ela não está tão pronta quanto ela pensa ainda. Você aumenta o jogo. Então pensa comigo, no videogame, as pessoas entram e jogam a primeira fase. E elas apanham dessa primeira fase até aprender a jogar. Beleza, passam de fase. Quando entram na segunda fase, meu amigo, a surra é pior. Aí o tempo acaba, eles saem do jogo, vão começar de novo, passam rapidinho a primeira fase. Tem nem graça. Querem entrar na segunda fase. Quando entra na segunda fase, apanha de novo. Até que um tempo depois consegue aprender a jogar a segunda fase. Eles acham, agora eu tô bom. Aí entra na terceira fase, apanha tudo de novo. Mesmo processo. Então, o nosso papel é ler esses platôs e conseguir ajudar a pessoa a entrar na próxima fase, a querer essa próxima fase. Para que a pessoa vai buscar uma experiência fora se ela trabalha com alguém que ajuda ela a entender que existe essa próxima fase, que tem crescimento, que tem experiência, que não é a mesma coisa. Isso. Está entendendo? Você pode trazer novidade aí dentro. Guilherme, o que tu poderia dizer, então, assim, ó, a gente faz, a Dale Carnegie, tu está dando um exemplo muito prático, assim, que é da administração pública, da administração privada. Nós treinamos muita administração pública, né? Receita Federal, Justiça Federal, Polícia Federal, né? Ministério da Infraestrutura. Nós temos uma vasta experiência com a administração pública. Esse movimento de formar pessoas para essa geração agora que está chegando, qual que é o desafio dela e qual o cuidado que a gente precisa ter nesse processo? Vamos pensar assim, ó. Os jovens são conhecidos... Tem prerrogativas, né? Existem prerrogativas, existem as situações relacionadas ao próprio funcionalismo público. Mas tem como a gente fazer? A gente tem feito. Conta para a gente como é que é isso. Olha, no funcionalismo público é um pouco mais delicado porque a estabilidade das pessoas tira um tanto da meritocracia. Então, isso é bem mais desafiador. Tudo que a gente fala aqui é num grau mais elevado para conseguir desempenho. E tem uma parcela de pessoas que entra no funcionalismo público para ser um servidor público sem ter a intenção de servir, talvez de ser servido. É uma pena com alguns casos que acontecem, porque eles acabam assim provocando um sentimento muito ruim e muito injusto com a maioria do funcionalismo público, que de fato funciona. É aquela história do mau elemento que a gente generaliza e dá uma reputação ruim para o resto do grupo. É uma pena. O resto do grupo, né? Ok? Mas como tem muitas pessoas que também estão ali por algum tipo de indicação, não necessariamente preparadas para a liderança, as pessoas que trabalham nesse ambiente, elas dificilmente encontram um líder com vontade e preparo para liderar.
Por isso que eu sei que você treina funcionalismo público, tem uma série de franqueados da Dale que treinam, eu fico mais no interior, treino menos, e dá um impacto brutal no resultado deles. Porque quando essas pessoas aprendem a liderança que a gente vê no mundo corporativo, as pessoas também respondem muito bem. Eu treino algumas prefeituras e os relatos são sempre os mesmos. Né? Uma vez que aquela pessoa que tem uma função de chefia ou de secretaria, um cargo mais elevado, pratica esses conceitos da Dale, funciona o funcionalismo. Aí vira funcionalismo. Ele funciona. Essa que é a ideia. Entendeu? Sim, Desculpa. E naquilo que fala sobre conseguir disciplina, né, dessa moçada mais jovem, porque o foco agora é tratar com os mais jovens, é a pergunta pensa do bem. Zé Ribeiro aqui, né? Como conscientizar É, a geração Z contra a disciplina, contra a norma, contra a respeito no ambiente de trabalho? Porque isso aí, para nós da geração X, dos baby boomers, isso aí está no sangue, está exalando naturalmente, né? Só que é o senso do dever da é, nossa geração. a gente não percebe isso É, permeando essa nova geração. Como é que a gente é. pode fazer para conscientizar esse novo grupo, né? Essa geração Z? Vamos lá, hoje eu peguei o iPad da minha filha, é o meu iPad que estava com ela, né? Eu tenho um iPad Pro já, que a gente tem um programa de apresentações amanhã e eu vou usá-lo no treinamento, né? Ah, E ela, por um tempo, ela não carregava direito e a bateria vai morrendo quando você não usa bem. Deixa ficar descarregado, aquela história, né? E aí um dia eu cheguei para ela e falei, filha, você quer que esse equipamento funcione por quanto tempo bem para você? Ah, papai, eu quero que ele não estrague nunca. Falei, você está mantendo ele vivo ou você está deixando ele morrer? ah, Olha a palavra que eu usei. Falou, como assim? Falei, porque se você guardar ele descarregado, a bateria dele vai morrer. E aí tem que comprar outro. Papai, mas como é isso? Eu falei, quando ele tiver com no máximo 30% de bateria, põe para carregar. Pelo menos até passar de 80. É entre 30 e 80. Pronto. Peguei hoje ali, fui olhar, está com 100% de carga. Já, consequências. já o da minha esposa que eu peguei, né, que também estava com uma das pessoas que trabalha com ela, veio com zero, nem ligou. Como é que a gente faz com essas pessoas? Porque é mais ou menos a mesma coisa, só que aí ligado mais a uma rotina ou outra. A pessoa Isso. ela faz aquilo que ela tem interesse, Emerson. Se você for para a definição freudiana de amor, por exemplo, amor é o esforço dedicado ao objeto do amor. Quer dizer, a força que eu faço, o esforço que eu faço em prol de alguma coisa, mostra o meu sentimento por essa coisa. Então, eu quero disciplina, não adianta eu cobrar a disciplina, eu tenho que ajudar a pessoa a dar valor para aquilo que precisa dar disciplina. Dar valor. Eu cobrar a disciplina, tá ali dando uma de chefe. Com essa geração, esquece, não Esquece. funciona, esse ambiente aqui não é para mim, não tem cara de um lugar que eu me identifico, e eu quero um lugar que eu me sinta bem e tenha uma boa experiência. Quando eu ajudo a pessoa a compreender a importância dessas coisas todas, o que acontece? Eu desenvolvo nessa pessoa um sistema de crença amadurecido, que pode ser até precoce para a ideia. E uma vez que um É. sistema de crenças está instalado, a pessoa protege aquilo, ela dá manutenção naquilo, ela propaga aquilo. Você já tentou fazer alguém mudar de religião, Emerson? É Dá bem muito difícil. trabalho, cara, você não consegue. É a crença da Bem pessoa. difícil. A pessoa se agarra na própria crença. Então, quando você ajuda a pessoa a compreender uma importância, por que que aquilo é vital para a empresa, para as pessoas, para o funcionamento, quando você consegue fazer isso e a pessoa atrela isso ao propósito, aos objetivos que ela tem, não ao que eu quero que ela tenha, ela passa a cuidar disso aqui, entendeu? É como irmãos que têm um cachorro. Um dos irmãos se apega mais no bichinho, é esse que vai dar Vai banho, que cuidar. vai dar remédio, que vai dar comida. Os outros vão brincar com ele e aquele abraço. Brincar. É Não é isso. importante para eles, entendeu? E é interessante que é exatamente essa pessoa a qual o animalzinho vai demonstrar aquele É. sentimento, né, de Ele sabe que é conexão. dono desse. Vamos É, trocar de bichinho agora? Vamos trocar de bichinho? isso. Vamos mudar de pet para paz. Perfeito. Uma E família com irmãos. temos aí mais 5 minutos para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje. Vai lá. Vamos lá, E tu vamos trouxe lá, algo fundamental agora. Vai lá, manda ver. vamos lá, Emerson. Pensa assim, uma família que tem irmãos. Quais são os irmãos mais distantes dos pais? Quais são aqueles que têm capacidade de enfrentar os pais quando necessário?
quais são aqueles que provêm necessidades dos pais, e quais são aqueles que, ó, só aparece lá para sair na foto do Natal e ganhar um presente e roubar um bolo de vez em quando. Entendeu? Existem maneiras de servir diferentes. Então você vai ter aquele filho que ele sente que ajuda o pai ou a mãe enfrentando e aparecendo na hora mais difícil, porque ele dá conta dessa área difícil, dessa hora difícil. E talvez tenha um outro irmão que é mais do dia a dia. São apenas maneiras diferentes e os dois estão servindo muito bem os pais. Agora, tem aquele que não está muito aí, né? Só desfruta. É mais desligado. Talvez o senso de independência ou de sobrevivência ou de ir para o mundo, sei lá, talvez se sentiu abandonado de alguma maneira, não sei, tem que investigar. Mas nas nossas empresas vão ter aquelas pessoas que vão aparecer na hora difícil, porque eles entendem que está todo mundo fazendo o dia a dia, e quando a coisa está arrebentando, aí eles crescem, aparecem, resolvem. Tem aqueles que são os provedores do dia a dia, porque já entenderam a relação, o propósito e a importância, e tem aqueles que estão ali aprendendo um pouco e pensando que daqui a 2 anos vão trabalhar no lugar. Dá para reter todo mundo? Não, não dá. Não vai dar. O negócio é segurar os melhores, permitir que haja uma oxigenação de pessoas novas chegando e algumas pessoas eventualmente saindo, retenha os melhores talentos, tenta desenvolver todos, retém os melhores e cada vez você retém os melhores e retém de novo os melhores, enquanto os outros vão passando e você vai selecionando um ou outro. É a cultura do negócio. Aí a cultura está instalada. E aí o pessoal que está com você vai te ajudar a expandir teu negócio, tua empresa, buscando pessoas parecidas com eles. Agora, se você permitir que pessoas que a mentalidade é ruim, a mentalidade é infantil, sejam promovidas para posições importantes, eles vão passar a admitir na empresa pessoas com a mesma mentalidade, vão fazer cada vez metas menores, vão achar ruim cobrar essas metas, não vão desenvolver as pessoas, porque todo mundo é parceiro, sabe? É brother. E aí, meu caro, a tua empresa está condenada, daqui a pouco você vai querer demitir a metade dos funcionários. Não é uma cultura replicável, não é uma cultura que vai perdurar, não é uma cultura de prosperidade. Última pergunta para a gente fechar aqui. Essa nossa noite, a última noite da comemoração dos 112 anos da Dale Carnegie, né? É uma pergunta da Sônia Guedes. Ela pergunta assim, ó, que tipo de desenvolvimento devemos oferecer para preparar os líderes do futuro para serem mais ágeis e resilientes? Meu caro, pensa bem. Agilidade e resiliência, né? Meu caro, pensa bem, ó. Que bom que a gente termina com essa pergunta. Até me deu um up no gás aqui. O que todo mundo quer? Todas as pessoas querem se sentirem importantes, acolhidas, valorizadas. O desejo mais profundo do ser humano, o desejo de se sentir valioso e importante. De alguma forma, para alguém ou para alguma situação. Ok? Então, quando a pessoa ela consegue compreender o alcance dela, a oportunidade dela, e que ela identifica aquilo que ela tem, aquilo que ela é, aquilo que ela pensa, né, com aquele propósito. Então, explica muito bem isso logo nos primeiros episódios lá do Clube Carnegie, viu? Para quem não tem, é clubecarnegie.com. Você pode assinar. A pessoa desenvolve um propósito, ela passa a ficar íntima desse propósito, então ela fortalece suas intenções. Quando a intenção é robusta, a intenção é a força de vir para o mundo carregando o meu propósito que está aqui dentro de mim. Quando a minha intenção é forte, eu consigo enxergar os limites, e eu consigo prestar atenção nos limites, e eu consigo ficar dentro desses limites. São limites éticos, morais, de recursos, de processos, de tempo. Aí a disciplina começa a aparecer. E aí a pessoa começa entrando em ação, fazendo ajustes para poder ganhar velocidade. E pensa bem, se você está de carro na pista, a máxima velocidade que você consegue ter é em cima da pista. Não é no acostamento e nem correndo pelo campo ao lado da pista. É na pista. Então, quando uma pessoa consegue achar seu propósito, ajudado por uma liderança, né, por alguém mais experiente, fortalece sua intenção, disposta a pagar o preço de viver esse propósito, presta atenção nesses limites, meu caro, aí vem de dentro para fora. E quando vem de dentro para fora é durável. Quando é de fora para dentro, que é imposto, é só enquanto o chefe estiver olhando. Porque na hora que o chefe olhar lá para o lado, quando o gato sai de casa,
Bebe. O rato toma conta. Então, uma boa analogia. Muito bom, muito bom. Excelente, Guilherme, excelente, né? Olha, eu penso que nós podemos fechar aqui esse nosso momento, né? Nesse ano maravilhoso de 2024, 112 anos de atuação. Estamos em todas as capitais e nas principais cidades do interior do Brasil, dando suporte à sua empresa, ao seu negócio, ao seu time, com as nossas soluções, com os nossos programas. O que você imaginar que você pode alcançar em termos de resultados com o seu time, a Delcarne vai ter uma solução que vai te dar suporte. Então, entre em contato com aquele consultor ou aquele franqueado mais próximo da tua região, troca uma ideia com eles, agenda uma free preview, tenha à disposição as ferramentas de diagnóstico, acesse o Clube Carnegie, assine o Clube Carnegie para o seu time, desfrute dessa ferramenta fantástica, são mais de 100, hoje estão 174 aulas, é isso, Guilherme? Exatamente, 174. Essa aqui vai ser a 175. 174 aulas mais essa, né? Você tem a oportunidade de treinar o seu time todo com essas aulas que estão disponíveis lá, são masterclass com conteúdos exclusivos para não só para se você já fez o treinamento do Carlos, vai fazer muito sentido para você. Se você não fez o treinamento do Carlos, vai fazer muito sentido para você também, tá bom? Vai valer muito a pena você assinar o Clube Carnegie. E, claro, conversa com as pessoas que estão perto de você, da Dale Carnegie, faz um contato e conheça um pouco mais das soluções e veja de que maneira você pode estar trazendo prosperidade e resultados para o teu negócio, para o teu time. Né? Foi um prazer estar todos com vocês aqui. Tenham todos uma maravilhosa noite. E, claro, esse episódio, essa live de hoje vai estar à disposição no nosso LinkedIn, vai estar à disposição no nosso Instagram e também no nosso YouTube. Né? Tenham todos uma excelente noite, Guilherme. Fecha aqui Obrigado, para nós. Emerson. Foi um Fique com prazer estar aqui Deus. com você. Né? Obrigado para toda a produção também. Um abraço para cada instrutor, cada consultor da DEI, para nossos clientes especiais e para você que esteve aqui hoje, tá bem? A gente tenta fazer um mundo melhor sem truque. Dale Carnegie é o caminho reto, levando você para prosperar. Valeu, forte abraço, boa noite. Abraço.